Olá, bem-vindo ao programa interativo feito para você sugerir, criticar, opinar, enfim, conversar diretamente com o Senado Federal. No Alô Senado de hoje a gente fala sobre a pavimentação de estradas na zona rural, os planos de saúde, a reforma política, o reajuste do salário dos aposentados e a punição aos crimes de corrupção. No Passeata Eletrônica, você confere a influência das manifestações das ruas nas decisões dos senadores aqui no Congresso. O Alô Senado começa agora. Pelo Twitter, o André Kergak pergunta aos senadores: seria possível estabelecer uma parceria entre governo federal, estados e municípios para pavimentar as estradas rurais? Com a palavra, o senador Inácio Arruda. Então, André, via Rede Internacional de Computadores, vamos responder a sua pergunta. Na verdade, primeiro agradecer a sua pergunta e informar que, na verdade, já temos um mecanismo de atuação conjunta entre estados e municípios, via Ministério da Integração Nacional e também Ministério das Cidades. O Ministério das Cidades, ele lida mais com os centros urbanos, digamos assim. E o Ministério da Integração Nacional, ele permite conveniar diretamente com o município ou com o estado que fará um programa com os municípios para a construção de estradas vicinais. Isso significa pavimentar estradas vicinais, que normalmente são estradas dentro de um próprio município, são estradas municipais, mas que têm realmente um custo muito elevado e a maioria esmagadora dos municípios brasileiros não tem condições de bancar a sua pavimentação e a sua manutenção. Então é muito importante a sua pergunta, existe um mecanismo sim, esse mecanismo é pouco utilizado pelos municípios, mas eles podem acessar o Ministério da Integração Nacional. Esse programa também precisa de mais recursos, é um programa que tem recursos ainda limitados, nós precisamos aumentar os recursos desse programa dentro do Ministério da Integração Nacional para que ele possa cobrir um maior número de municípios brasileiros. Eu gostaria de saber qual é a iniciativa para fiscalizar os planos de saúde, porque muitas vezes esses hospitais particulares estão quase igual ao SUS, porque eles atendem, se paga um plano caro, muitas vezes não tem um atendimento suficiente que compense o valor que se paga. E muitas vezes, quando o paciente é internado na rede credenciada, é jogado para hospitais particulares que muitas vezes não atendem suficiente o paciente. Caro Helenilton, nós aqui no Senado temos que respeitar a legislação e isso não quer dizer que nós abrimos mão de prerrogativas políticas de pressionar a autoridade responsável pela fiscalização dos planos de saúde, que se chama Agência Nacional de Saúde, ANS. A ANS tem esse poder porque ela é uma agência reguladora. O papel dela é fazer a intermediação entre o plano de saúde e o usuário do serviço, para que não seja prejudicado, especialmente o usuário que paga essa conta. Nós temos feito audiências públicas aqui cobrando da agência reguladora uma efetividade maior, uma atenção maior aos planos de saúde, para que o serviço seja de acordo com o preço que o plano cobra, porque não é justificável que um plano de saúde cobre uma mensalidade muito elevada e o serviço que ela vai pagar para o fornecedor do atendimento, seja um hospital, seja um pronto-socorro, seja mesmo um médico, não seja adequado àquele valor que o usuário está pagando. Hoje, plano de saúde, junto com a educação e a casa própria, formam o tripé das prioridades do consumidor brasileiro. Mais uma razão para que a ANS fiscalize adequadamente, que ela tenha as condições para esse trabalho e nós aqui estamos cobrando do órgão fiscalizador para que ele execute a sua função. Hoje a queixa é muito grande em relação aos planos de saúde. 2013 está chegando ao fim e o Passeata Eletrônica quer saber: os protestos das ruas que marcaram esse ano tiveram ou não tiveram influência nas decisões tomadas aqui no Senado? Com vocês, a opinião do senador Sérgio Souza. Não tenho dúvida, o cidadão brasileiro ele tem pautado em muito o Congresso Nacional. Esses esforços concentrados ocorridos no Senado Federal, propostas que foram votadas recentemente, essas propostas
estavam muitas delas aí nos porões, nas gavetas do Senado, do Congresso Nacional, foram retiradas e estão sendo apreciadas, a exemplo, por exemplo, de tornar hediondo o crime de corrupção. A exemplo, por exemplo, da PEC do voto secreto, ou seja, tornar todas as votações no âmbito do Poder Legislativo brasileiro voto aberto, né? Abertas votações. É o Congresso Nacional é a sociedade que tem pressionado o Congresso Nacional para que isso ocorra, ou seja, caminhe e para que nós possamos avançar e termos uma consolidação da democracia e darmos ao cidadão brasileiro a transparência que ele quer dos parlamentares. Senador Suplicy, o senhor acredita realmente que vai haver uma reforma eleitoral no país? Depois de toda essa revolta da população, de toda essa manifestação, o senhor acredita que realmente vai ser possível uma reforma em tempo hábil para as próximas eleições? Prezado Heron Santiago, eu quero lhe dizer que tem sido muito difícil, embora nós aqui do Partido dos Trabalhadores e outros partidos como o PDT, o PSOL, o PSB, temos lutado para levar em consideração, por exemplo, as proposições do movimento contra a corrupção e por eleições limpas, que nos propuseram que nós viéssemos a coibir a contribuição de pessoas jurídicas, isto é, das empresas, e também limitar a contribuição de pessoa física até um certo montante que pudéssemos considerar como razoável. Estas propostas por nós foram apresentadas, defendidas. O senador Jorge Viana apresentou o projeto para proibir a contribuição de pessoas jurídicas e eu próprio fui o relator, dei parecer favorável, mas esses dois projetos não foram votados favoravelmente quando da votação há poucos dias atrás no Senado Federal. Acho que a reforma política precisa muito do apoio da população junto a cada senador e deputado federal para ser uma reforma política à altura dos apelos da população brasileira. Uma professora aposentada pela prefeitura da sua cidade tem direito a reajuste salarial todos os anos, tal qual um professor da ativa? Quem pergunta é o Douglas de Assis, da cidade de Colônia Leopoldina, em Alagoas. A mãe do Douglas é professora e se aposentou pela prefeitura de um município alagoano. Há 4 anos ela não recebe nenhum aumento de salário. O Douglas quer saber se ela tem direito ao aumento. A resposta fica por conta do senador Paulo Paim. Douglas, depende onde é que ela está lotada. Por exemplo, se ela estava na área privada, ela é seletista. E se ela é seletista, infelizmente, os reajustes que estão dando é somente acompanhando a inflação e não a inflação mais PIB, que é aquilo que nós gostaríamos. Se ela é funcionária do Estado, ela depende de como é que é a política no Estado. E se ela é funcionária da União, claro que tem o princípio da paridade. Mas só que os aumentos para os professores, nesse período, foram muito pequenos, mesmo na União. E devido a isso, eu acho que o salário dela, infelizmente, ainda está muito aquém daquilo que, no meu entendimento, ela mereceria, né? Mas é importante também que ela veja qual é a situação dela e, se quiser mandar aqui pelo Alô Senado alguma pergunta especificando qual é a situação dela, onde ela se enquadra, eu poderei responder com tranquilidade também para ela, diretamente no caso dela. Meu nome é Ivan Zacaluk, eu sou do Paraná e eu gostaria de saber se vocês têm algum projeto de lei para tipificar o crime de colarinho branco de uma forma mais rígida. Sim, tem. Eu apresentei um projeto de lei transformando o crime de colarinho branco na saúde como crime hediondo. E essa matéria está tramitando. Mas o senador Pedro Tax, ele apensou o meu projeto com a proposta mais abrangente. Ele transformou em crime hediondo todos os desvios de recursos públicos em todas as pastas, seja saúde, educação, segurança pública, enfim, em sensu lato, desvio de recursos públicos passará a ser crime hediondo. Foi
votado e aprovado no Senado e está tramitando na Câmara. Realmente, nós temos essa preocupação, nós temos essa visão que você tem, Ivan, e estamos nos movimentando de forma a contribuir para acabar o crime de colarinho branco no Brasil. O Alô Senado de hoje vai ficando por aqui. E que tal você fazer parte dos próximos programas? Mande a sua pergunta para a gente. Se quiser ver o seu vídeo exibido aqui no programa, envie o arquivo pelo www.senado.leg.br/alôsenado. Nessa página, escolha a seção Fale com o Senado e clique na opção Vídeo. A sua mensagem escrita você manda pelo www.senado.leg.br/TV. E por telefone, é só ligar para o 0800 61 22 11. A gente se vê no próximo Alô Senado. Até lá!